diz o salmo aqui que é a oração de Moisés, homem de Deus. Que já é um sinalizador para nós, né? A oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada vicede e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados diante de ti, puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos têm afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Eu até comecei sinalizando, porque o texto fala que a oração de Moisés, homem de Deus. E aí se começa aquilo que a gente entende que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, manchado pelas nossas tradições de idolatria. A Bíblia é um livro que fala muito contra a idolatria, mas ela é em si mesma toda tessiturada, toda costurada na idolatria. Tanto é que ele disse para vocês em outro momento que é curioso que a gente só tenha um homem chamado Moisés em toda a Escritura. Você tem, por exemplo, vários Manassés em homenagem ao Manassés, filho de José. E você não tem nenhum outro ser chamado Moisés. Então você já tem aí indícios de idolatria na própria estrutura interpretativa, tradicionalística, teológica e até devocional na Bíblia. Aí, oração de Moisés, homem de Deus. Quer dizer, você tem um tanto de homens que fizeram oração aqui, que em si mesmo já é uma exclusão das mulheres, não tem um salmo de uma mulher aqui, né? Silenciadas nível 1000. E se elege um para dizer que esse é o homem de Deus. E a gente chama isso de respeito. Né? E na verdade, toda vez que a gente está diante desse tipo de respeito, a gente está praticando a idolatria e também a irresponsabilidade. Porque quando a gente fala assim, oração de Moisés, homem de Deus, quer dizer que isso não é para mim. O homem de Deus é que sabe orar assim. Né? Ou então, respeito o homem de Deus, mais do que a Deus, frequentemente, que foi o que os judeus fizeram quando Deus e pessoa esteve aqui. Quando Deus e pessoa esteve aqui, por que ele foi entregado à morte? Porque ele não podia ser melhor do que Moisés, homem de Deus. Né? Então, as nossas tradições, elas são todas estruturadas nessa idolatria, que é você respeitar a criatura mais do que o Criador, e é você não respeitar aquilo que o Criador te deu, porque aqui a gente pode ter oração de Moisés, oração de Tiago, oração de Natália, oração de Waliston, oração de Sônia, oração de Bernardo, oração de Priscila, oração de Alice, oração de Carla, oração de Gisele e oração de... Eu vou acertar o nome dele! Arthur. É Arthur. É Arthur. E voltou a oração de Caio e de Matias, que já são uma oração desde que foram formados, né? Os nossos bebês presentes aqui nessa noite. E aí quando a gente fala homem de Deus, a gente está dizendo isso. Ele é homem de Deus, nós não. Ele precisa se virar para ser homem de Deus porque eu não estou afim de ser.
Ele precisa se virar para ser santo porque eu não quero ser. Né? Segunda coisa que me chama a atenção nesse salmo é que a gente não pode fazer essa leitura idolatrizada da Bíblia, porque eu já estou lendo a Bíblia aí há vários anos com a Sônia, né? Pelo menos 20 anos. E aí, quando eu li esse Salmo 90 dessa vez, dessa leva, eu fiquei chocado com o Salmo. Assim, puxa, que Salmo triste! Porque a gente lê o Salmo, a gente já pega alguns trechos que agradam ao nosso paladar cultural, ao nosso paladar ideológico. Por exemplo, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos sabedoria. É linda essa frase. Né? E ela é essencial, foi dita por alguém cansado. A outra parte que a gente toma como ciência é apenas o parecer de um homem, que se é o Moisés mesmo que fez esse salmo, ela é fruto de um homem que viveu 70, 80, na verdade Moisés viveu 120 anos, né? Tem até estranho esse salmo dele, porque ele vai dizer o seguinte: olha, a nossa expectativa de vida é 70 anos, o que passar disso é enfado. E aí a gente acredita nisso hoje. E é interessante que quem continuou com esse enfado são os pobres, né? Porque viver acaba sendo um resultado também de condição socioeconômica. Você pega um sujeito igual o Michel Temer, que a essas horas deve estar com 90 anos. Misericórdia. Deve estar com 80 e tantos, mas sempre o homem está lá. Né? Aquele jeitinho dele, braço de ex-pianista, né? Com respeito institucional. Mas ele está lá, firme e forte, porque tem grana, muita grana. E ele mesmo falava, quando ele era presidente do Brasil, né, que o brasileiro ia viver 140 anos. Então, brasileiros que são considerados brasileiros, né? Que recebem 17 milhões de PIX, esse pessoal vai viver 140 anos. Mas não deixa de ser uma realidade social. Porque os velhinhos, né? Meu sogro, eu fiquei impressionado. Meu sogro foi um homem que tinha hábitos existenciais, mas, poxa, esse cara tinha que viver 140 anos. Né? Mas ele não era Temer, então não houve uma luta pela vida dele, nem nada. É claro que a gente vai articulando a realidade com a nossa fé em Deus, e a gente vai fazendo a interpretação de que Deus quis assim, que é chegar a hora dele, etc. E amém. Né? E quem pensa diferente também não está errado, porque de qualquer maneira, nós vivemos numa bolha de grandes injustiças. Injustiças essas que fazem um cara igual meu sogro morrer com 83 anos, sendo que ele tinha hábitos de vida que davam para ele viver, sei lá, 140, igual um que morreu ontem, né? O homem mais velho, 127 anos, 124? 127. 127 anos, e era lúcido. Né? Outro dia perguntaram para uma senhorinha aí, vocês fizeram uma reportagem sobre essas pessoas mais velhas do mundo aqui no Brasil, né? Aí tem uma que está lá na Bahia, ela já estava com 112 anos. Aí perguntaram para ela, mas qual é o segredo? O segredo é uma cachaça depois do almoço. Aí o pessoal pira, né? Mas é isso, ela tá querendo dizer, o segredo é que eu tinha a minha alegria depois do almoço. Tomar meu copinho de cachaça e cheguei aos 112 anos. E lúcida, né? Assim eu quero chegar também. Nem que seja com cachaça. Mas, porque ela diz isso pelos bons hábitos dela. Né? Aí o jovem olha aquilo e quer cachaça o dia inteiro. E aí não chega aos 20. Ou chega aos 30 apodrecido. Mas o que me impressiona nesse salmo, se ele é de Moisés, porque quando está falando assim, oração de Moisés, homem de Deus, qualquer estudioso de salmo sabe que significa várias coisas. Pode ser oração atribuída a Moisés, ou oração feita em homenagem a Moisés, ou oração para Moisés. Né? Ou pode ser também uma oração feita por Moisés. A gente não sabe. O que a gente sabe é que esse salmo de Moisés ele está dentro do inário judaico, ele está dentro daquela parte pós-exílica, né? Que é a partir do salmo, depois do salmo 40 ali, mais especificamente do salmo 70 até o salmo 95 mais ou menos, são muitos salmos que você vai vendo assim, o povo bem amargurado acerca do cativeiro, chateado, que não entenderam, que Deus deixou eles passarem por tudo aquilo, que na verdade é a reclamação dos filhos, né? Os filhos nasceram sem saber que eles nasceram quando Deus estava corrigindo seus pais. E aí os filhos começam, puxa, por que Deus fez isso comigo?
Por que Deus está me castigando? O que meu pai tem, que eu tenho a ver com o que o meu pai e minha mãe fizeram? Os nossos filhos já reclamam assim hoje. Imagina esse povo reclamando do que Deus estava punindo Israel há cerca de 400 anos. Então, eles começam a adotar aquela imagem do Deus irado. De maneira que aqui eu tenho dois sentimentos. Eu tenho sincera dificuldade em aceitar que esse salmo possa ser do Moisés, né? Ou então, o Moisés, ele andou com Deus, teve a glória de Deus refletida na sua face, viu a glória de Deus passando pela fresta de um monte, recebeu as tábuas da lei do dedo de Deus, como diz o texto, e aí tudo que Moisés leva de Deus é esse Deus irado, porque não sei se vocês perceberam, o Salmo fala o tempo inteiro da ira, do receio da ira de Deus. Ah, e o Senhor nos castiga todos os dias com a tua ira. Que quando a gente anda com Deus, a primeira coisa que a gente vai descobrindo é que se tem uma coisa que Deus não é esse Deus irado, esse Deus caprichoso, esse Deus satanoso, né? Esse Deus mesquinho, que é uma coisa que Deus, vamos colocar assim, né? Antropopatismo, dando formas e sentimentos humanos a Deus, né? Que Deus tenta fazer sobretudo em Jesus. O que é Jesus? É Deus se fazendo carne, dizendo, olha gente, vocês vão falar com Deus assim, painho. Um Deus que quer que a gente converse com Ele como se Ele fosse o nosso painho, não é um Deus irado. Um Deus que quer que a gente converse com Ele como se Ele fosse o nosso pai, ou, por que não dizer, a nossa mãe, que é com as mães que as crianças têm liberdade, é com as mães que as crianças aprontam, é as mães que as crianças confrontam, e até quando a mãe é violenta com a criança se sente devedora a essa mãe. É o que Deus mais queria que a gente tivesse como modelo. Olha, confie em mim igual vocês confiam na sua mãe. Só que em Israel, quando ele esteve aqui, a gente tinha que usar a figura masculina. Deus é o nosso pai. Na verdade, Deus é o nosso amor. Deus é o nosso afeto. Deus é a nossa confiança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Socorro tão presente que você pode tanto adorar quanto reclamar. Porque é isso que a gente faz com a mãe da gente. Com aquela mãe que é uma mãe amorosa, bem processada, que nos dá liberdade, e às vezes com o pai. Né? E aí, o Moisés anda com esse Deus, e tudo que ele faz é um salmo. Tudo que ele faz é um salmo reclamando da ira de Deus. Né? De maneira que talvez um aspecto do Evangelho pelo qual a gente precisa trilhar é esse aspecto de a gente não cair nessas duas armadilhas. Qual é a primeira armadilha? De madrugada agora, né, eu vim conversando com uma pessoa, uma mulher inteligente, cheia de filhos, de uma inteligência, de perguntas e tudo. E aí ela fazendo aquelas perguntas assim, eu até falei com ela, olha, você tem um problema, que é um problema de todo mundo aí. Para você, assim, ou a Bíblia ela tem um poder nela mesma, trabalho de convencer de tudo, ou então você tem que cuspir ela fora. Né? E a primeira armadilha é essa, a gente achar que a Bíblia tem de dar conta de tudo. A Bíblia não tem de dar conta de tudo. Mas, por outro lado, não é por isso que Deus deixa de jogar a sua luz sobre as páginas das Escrituras. Né? Um dos líderes espirituais e pastores que eu mais admiro, ele está tão evoluído espiritualmente em relação a gente, que ele fala assim, não, isso tudo é besteira, mas eu acho que isso é uma armadilha que ele faz contra ele mesmo, porque a existência dele toda foi em função das palavras que estão nesse livro. Então eu acho muito perigoso quando alguém chega e fala assim, isso tudo é besteira, isso é frescura. Não é. Nós estamos num mundo caído e não existe documento melhor do que está aqui para a gente começar a viajar nas ideias do Rei de Deus, de Jesus, dos fundamentos cristãos. De maneira que eu concordo com ele. É um livro fundamental. Não é essencial, porque essencial é Jesus, a palavra eterna de Deus. Mas é fundamental. Se eu creio que Jesus é a palavra eterna de Deus e não me dou ao capricho de estudar esse livro, eu vou me relacionar com Jesus igual uma criança se relaciona com a mãe, sem entendimento. Agora, quando eu me relaciono com Jesus, e como a minha fé está firmada em Jesus, a essência da minha fé é o meu relacionamento com Ele,
Aí eu vou querer entender isso aqui, todas as suas nuances históricas, teológicas, interpretativas, hermenêuticas, tradicionalísticas, misóginas, porque a luz da palavra que habita em mim me faz entender isso. E é essa luz que aí eu não posso abrir mão dessa luz que me habita, que me faz olhar para esse salmo e falar assim, puxa, que tragédia de quem escreveu esse salmo, seja o Moisés, seja quem está homenageando Moisés. Porque se é Moisés, como é que um cara que andou com Deus como Moisés termina os seus dias vendo que Deus é um ser iracundo? Se é o Moisés mesmo, que experiência trágica individual que esse cara teve? De entender que Deus é um Deus irado e que Deus nos castiga, nos dando poucos dias, sendo que Deus o tempo todo está mostrando para a gente que quem nos castiga somos nós. Nós é quem nos castigamos. É incrível isso, né? Eu estava falando, conversando com essa pessoa toda triturada pelas questões sociais e uma mãe própria, honesta com seus filhos, mas ali do alto da luta dela, ela sendo iracunda, né? Não, eu não aceito, porque se não está do jeitinho que está na Bíblia, eu não tenho que crer em nada disso aí. Como é que o ser humano é assim, né? E às vezes a gente é assim. A gente começa na simplicidade do Evangelho, falando de Jesus, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus, e aí você começa a ficar rico e você descobre que falar da ira de Deus te dá muito dinheiro, falar contra a favor da ira de Deus te dá estabilidade, falar da ira de Deus faz todo mundo se converter no seu ministério, porque eles têm medo desse Deus irado. Né? E aí, quando a gente fala do amor de Deus, aí a gente começa a acreditar que dá para ficar rico falando mal de Deus, tá? Porque falar mal de Deus faz muita gente ficar rica, né? Como é que as igrejas cristãs cresceram na história da humanidade? Foi tratando Deus como Satanás. Deus te mata, Deus te vigia, o que você estiver fazendo ao culto, Deus está te olhando, não adianta esconder nada da mamãe, que Deus está vendo tudo, Deus conta para a mamãe. Aí a mãe coloca Deus como fofoqueiro para o filho, o pai coloca Deus como sargentão para o filho, a igreja coloca Deus como o Sistema Nacional de Segurança Pública. E aí Deus é esse bandidão que vigia todo mundo. E isso dá na gente a sensação de, eu só posso acertar se eu estiver sendo vigiado por alguma entidade, nem que essa entidade se chame Deus. A gente precisa avançar essa caminhada no sentido de que eu preciso confiar tanto em Deus, eu preciso acreditar tão afetuosamente no meu Senhor, a ponto de eu não banalizar a Bíblia, ao mesmo tempo que eu preciso ter um olhar crítico sobre a Escritura, porque é isso que deveria me trazer. Né? Eu leio as Escrituras com a minha comunhão com Deus, ele me fala assim, que salmo esquisito esse Salmo 90? Olha só, vão dizer que isso é loucura, isso é heresia. Mas olha só, você começa a ler o Salmo 90 com essa criticidade, porque eu confio em Deus mesmo, não dá para confiar nesse Moisés que está falando da ira de Deus. Eu começo a questionar os provérbios de Salomão, especialmente aqueles referentes à mulher, todos passam pela minha dúvida. Olha que interessante, eu duvido dos provérbios de Salomão sobre a mulher, exatamente porque eu creio tanto em Deus que eu sei que Deus não pensa assim sobre as mulheres. E ao mesmo tempo, o provérbio de Salomão, como sabedoria de Deus, ele está apenas dialogando com as próprias mulheres que pensam assim de si mesmas. As mulheres pensam que a mulher adulta tem favo de mel. As mulheres pensam que a mulher está em pecado porque está usando batom vermelho. As mulheres pensam que a mulher tem que dividir o homem com outras pessoas mesmo. As mulheres pensam que ela tem que segurar um casamento, que ela não vai perder o marido para aquela sirigaita da esquina. Estou infeliz aqui com ele, mas aquela sirigaita não vai ter a vitória dela. Esse é o provérbio de Salomão, segundo a sabedoria terrena, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que manda nas nossas mentes, que acha que Deus é um pé no saco de ira. Né? Mas eu confio tanto em Deus que esses provérbios não passam pelo meu crivo. Ele pode passar por alguma situação específica. Mas fora isso, é tudo a serviço de construções terrenas que não fazem da Bíblia um portador de conteúdos da palavra eterna de Deus. Não desfazem ela desse sentido. Né? Então,
Quando a gente começa a entender isso, você tira do Salmo 90 essa parte da ira de Deus. Claro que Deus continua falando com algumas pessoas como se ele se irasse, porque é assim que essas pessoas conseguem entender. Essa semana mesmo eu tenho falado muito bem aqui, né, da pastora Nadir. Essa semana ela publicou uma resposta de Deus à igreja e ela metendo o pau, até trocadilho interessante acerca do assunto, ela está metendo o pau no sexo anal e no sexo oral. Mas eu ri muito, porque é muito engraçado a maneira como ela está entregando as coisas. Mas olhando assim, ó, aquilo ali é o estilo das Escrituras. E é a palavra de Deus. Porque o público que estava ouvindo aquilo, depois até fui conversar com a Cassandra sobre isso, né, as gargalhadas, porque quando você vai olhar honestamente, de verdade mesmo, lá nos segredos das nossas preferências, primeiro, quem anda aqui comigo há mais tempo sabe, eu sempre odiei essa expressão sexo oral. Sexo oral que se faz ali no Tancredo Neves, a pessoa chega lá na esquina, põe o pinto pra fora, cobra R$20, R$5 ainda acha muito. Isso é sexo oral, desprovido de humanidade, desprovido de negociação, desprovido da alteridade, desprovido do prazer do outro. Agora, o que um casal faz um com o outro, que são carícias, é outra coisa, eu nem chamo isso de sexo oral. E aí ela estava falando lá, ainda que ela mesmo estivesse entendendo, contra esse sexo oral. E o sexo anal, excetuando esses casos, inclusive onde eu já vi no consultório, onde algumas mulheres foram se descobrindo nesse sentido, a maioria das pessoas, se você for olhar de verdade, acha aquilo tudo um absurdo. Né? Vocês viram aí, sendo fofoca ou não deixa de ser engraçado. A notícia do Neymar e o ex-marido da Luana Piovani, o nome dele? O Scooby. O Neymar e o Scooby fizeram um escambo. Que é aquela coisa de chamar uma terceira ou quarta mulher para o relacionamento, mas aí na verdade um pegou o outro lá. Aí uma das mulheres participou dessas santidades do Neymar, homem cristão conservador de direita, né? Aí ficou engraçado por causa disso. E aí é contra isso que a pastora Nadir está falando, né? Por que o homem tem que botar um monte de mulher como desculpa para um pegar o bigolinho do outro? Aí ela falando de maneira irada. Então, como o mundo ainda está cheio dessas pessoas, eu sou um herege aqui, ó, quem for ver ou assistir a esse trecho que vai para a gravação, vai falar assim, o que esse cara está falando aí? O cara está falando mal do Salmo 90, esse cara está achando que ele é o quê? Estou achando que eu sou tão servo do Senhor quanto Moisés, a quem eu amo e respeito, foi. É só isso que eu estou achando. Porque a gente tem essa hipocrisia. A gente quer que Moisés seja o homem de Deus para que a gente não se assuma diante de Deus. E eu ando tanto com Deus que eu posso achar estranho, sim, que se esse salmo é do Moisés, como é que esse cara anda com Deus e acaba os dias dele fazendo um salmo que Deus é irado, que ele está chateado porque Deus abacalhou a vida dele? Se é o Moisés. E se não é o Moisés, que povo é esse que em homenagem ao Moisés faz um salmo colocando Deus como se Deus fosse um satanás irado? Sendo que Deus não é assim. Por outro lado, como o povo prefere um Deus que é assim, aí nós temos a pastora Nadir. Então, apesar das pessoas... Olha só, a gente está em... Hoje é dia 30 de julho de 2023. Nós estamos há 2023 anos do sacrifício eterno demonstrado na cruz. E a gente ainda prefere esse Deus que vomita ira sobre nós. Por isso que quando a pastora Nadir é usada para falar sobre essa questão do sexo oral e do sexo anal, ela tem que vir com essa roupagem desse Deus com quem não tem conversa. Né? Mas, apesar de toda a tradição cultural, o Senhor nos tem concedido a graça de entender que Ele não é assim e que a pastora Nadir não está errada. Né? Desculpe aqui as crianças presentes. Gente, as coisas que as mulheres têm entre as pernas são coisas tão lindas e tão maravilhosas que realmente um ser humano do sexo masculino privilegiar um sexo anal tem um negócio errado aí. Eu não consigo discordar da pastora Nadir. A menos que isso seja uma preferência construída pela mulher no relacionamento. Aí eu entendo. Fora isso, eu diria inclusive que quando Paulo está lá falando em Romanos capítulo 1 contra a perversão sexual humana, ele está se referindo mais ao sexo anal do que às homoafetividades, quando ele fala do contrário à natureza. É disso que ele está falando.
Porque, pode só fazer um parênteses? Sim, por favor. Até porque a gente vive numa cultura pornográfica, né? E aí a pornografia trata o sexo anal como uma relação de poder do homem De em relação à mulher. poder, a cereja do bolo. E se as mulheres todas passassem a amar o sexo anal, sabe o que ia acontecer? Ia ser o sexo poral. Porque é uma obsessão de invasão que não acaba nunca. É o sexo poral, tem que ser nos poros. Porque é domínio, é poder, não é amor, não é conquista, excetuando-se raríssimas exceções. Né? Para nenhuma mulher se sentir culpada caso isso seja a preferência de algumas. Mas é isso, deveria se pensar nessa preferência. Né? Mas eu estou falando que de repente a gente se processa tão mal nesse evangelho eterno que a gente recebe que a gente fica assim. A gente ainda tem medo de Deus, questiona Deus, acha Deus chato, que Deus é obrigado a ser meu cão de guarda, que Deus tem que me proteger de todos os detalhes, e você não fez isso, não aceito isso. E aí, se você perceber, Deus continua sendo esse Deus do Salmo 90. Agora, alguém aqui que se relaciona com Deus de verdade, acha mesmo que Deus é esse Deus do Salmo 90, que nos consome todos os dias com a sua ira? Isso é Zeus, ou seja, isso é a nossa projeção do que a gente pensa que seja Deus. Né? Então, nesse sentido que a Bíblia fala de Deus, que a gente pode até pegar a percepção de homens santos, de salmistas santos, e dizer, a mim foi dada uma percepção um pouquinho melhor do que esse aqui, graças ao bom Deus. Então, a gente precisa... O que é o Evangelho? O Evangelho é essa boa notícia. É engraçado que a gente esquece disso, né? Que a dinamicidade do Evangelho é que ele é sempre uma notícia. Ele é sempre uma boa notícia. Aí, quando alguém chega e diz assim, olha, o cara que escreveu o Salmo 90 falhou. Ele tem todo o meu respeito, toda a minha tradição, mas a boa notícia é, Deus não é isso aqui. Aí a gente fica com raiva, a gente não quer ouvir essa notícia. A gente não quer boa notícia, a gente quer repetição. A gente quer compulsão à repetição. Não, eu preciso falar que Deus é irado, senão a gente perde o controle das coisas. Se eu for nisso aí que você está falando, aí acabou a igreja, não tem mais igreja. Como é que eu vou viver sem poder controlar as pessoas com a ideia de um Deus irado? Né? Como é que eu vou poder viver sem dizer que você é um hipócrita? Todos nós aqui somos pecadores. Se a gente for levar essa história da hipocrisia a sério, a gente nem se reúne mais. Porque parece uma hipocrisia nós, seres indignos, estarmos aqui domingo à noite reunidos, adorando esse Deus que é profundo amor. Então a gente tem essa tradição da hipocrisia para não usá-la contra Deus, e a gente tem que jogar fora essa tradição da ira de Deus, porque se a ira de Deus ainda vai acontecer para alguém nesse planeta, ela não precisa mais acontecer para mim. Nele eu nasci de novo, nele minhas percepções foram mudadas, nele eu posso viver a esperança, a alegria, a graça, o poder e a liberdade dessa novidade. É isso que o Salmo 90 nos traz, pelo menos a nós aqui reunidos nessa noite. Amém?